Olá, muito bom dia, que a paz de Cristo esteja em cada lar e cada coração que nos acompanha nesses devocionais. Nossa luta é o tema de hoje. Texto bíblico, Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós vamos ler hoje na versão NVI. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta sempre parecerá ser contra a carne e o sangue. Mas afinal, não são as pessoas que ficam no nosso caminho? Não somos nós mesmos que somos nosso pior inimigo? É possível que haja alguma verdade nisso, mas a realidade final é que estamos em uma batalha espiritual que só pode ser ganha com armas espirituais. Por algum tempo, Satanás tem uma medida de autoridade para causar danos. Satanás é o inimigo que foi derrotado na cruz, conforme Colossenses 2:15. Que diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas precisamos considerar que ele ainda não foi totalmente vencido. Jesus deixou a igreja para continuar saqueando sua casa até o fim dos tempos. Em Marcos 3:27, nos diz que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O que esse versículo quer nos dizer? Toda vez que pregamos o evangelho para alguém e essa pessoa se converte a Cristo, estamos saqueando a casa de Satanás, porque foi uma alma que saiu da condenação eterna para a salvação eterna. É isso que diz o versículo. Embora não seja saudável nem agradável ficar obcecado por Satanás e demônios, no sentido de viver falando deles, é inútil negar sua existência. Mas um cristão em comunhão com Deus, ele tem autoridade sobre os demônios e não deve ter medo deles. Eu não estou dizendo aos irmãos que devemos desafiá-lo, como vemos em algumas igrejas. O diabo é uma autoridade caída, mas é uma autoridade. Nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a condenar o diabo com insultos, quando contendia a respeito do corpo de Moisés em Judas, versículo 9. Mas ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, diz que não podemos ignorar seus ardis. O que seria isso? Sua astúcia, suas artimanhas, seus artifícios. O maligno, na verdade, é impotente contra a igreja de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não vai prevalecer sobre a igreja. Mas tem uma arma principal que ele usa com muita eficácia: o poder da mentira para enganar. Paulo diz que precisamos ser fortes no poder do Senhor e revestir-se de toda a armadura de Deus, que está em Efésios 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Creio que Paulo estava falando sobre a perseguição da igreja. Nossa luta inclui qualquer coisa que consideremos uma aprovação, como, por exemplo, nosso pecado, nosso orgulho e nossa ganância. Que o Senhor nos ajude na luta do bem contra o mal. Amém.